Pesquisadores chineses estão expressando preocupações sobre as reservas de dívida dos Estados Unidos, especificamente os títulos do Tesouro Americano detidos pela China. Eles afirmaram que a expansão dos títulos do Tesouro dos Estados na China, embora ainda não tenha chegado ao calote, é insustentável. Por 3 meses consecutivos, a China vem reduzindo suas reservas de títulos do Tesouro Americano. Mas está evidente que o governo chinês, as autoridades chinesas e o banco chinês querem reduzir sua exposição ao dólar americano. Sem nem falar do crescimento, desse ritmo de crescimento dos déficits e das dívidas resultantes desses déficits, é, entre aspas, insustentável. O maior credor individual dos Estados Unidos é o Japão. O segundo é a China. O terceiro é a Grã-Bretanha. Todos eles, assim como muitos outros que detêm dívida americana, estão muito preocupados com o nível de dívida que continua aumentando o tempo todo. E isso mostra que estamos chegando ao fim desse jogo que vem sendo jogado, pelo menos desde que os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro em 1971. A força do dólar provavelmente vai despencar, provavelmente vai cair nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. E precisamos entender o porquê. Além disso, a China também entende que ativos dos Estados Unidos podem ser usados como arma contra eles. Mas as forças por trás dele estão em sua frustração por terem sido pegas, e terem sido pegas em um momento em que o império e o sistema americano estão claramente em declínio, e o sistema chinês está em ascensão. E eles estão no processo de descobrir que quando você desestabiliza de repente todas essas redes, é impossível saber como isso vai se desenrolar. Eu tenho amigos nos Estados Unidos. Pergunto a eles como estão as coisas no Target e no Walmart, e eles me dizem que está horrível. Eles estão enfrentando uma inflação de 2 dígitos. É por isso que os preços estão subindo e o padrão de vida dentro dos Estados Unidos está caindo. Segurar o dólar é como segurar uma batata quente. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo. No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo do Richard Wolff, que é um economista especialista em geopolítica, em política dos Estados Unidos. Ele é marxista também e ele fala sobre o fato da China estar deixando de comprar as dívidas dos Estados Unidos, né? Não está mais comprando os dólares americanos e isso está despencando, o que está criando um pânico no Trump e na equipe econômica dos Estados Unidos. Vamos acompanhar esse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal porque eu sempre trago vídeos como esse. Pesquisadores chineses estão expressando preocupações sobre as reservas de dívida dos Estados Unidos, especificamente os títulos do Tesouro Americano detidos pela China. Eles estão preocupados com a viabilidade dos ativos em dólar americano. Esses pesquisadores são do Banco da China. Para quem não sabe, o Banco Popular da China é basicamente o banco estatal do país. Eles afirmaram que a expansão dos títulos do Tesouro dos Estados na China, embora ainda não tenha chegado ao calote, é insustentável. Por 3 meses consecutivos, a China vem reduzindo suas reservas de títulos do Tesouro Americano. A incerteza em relação às reformas tarifárias e uma possível crise de credibilidade do dólar americano podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Esse é um grande desenvolvimento que só está piorando, especialmente porque a atual administração dos Estados Unidos, e até mesmo as anteriores, tem pressionado fortemente, não só contra a China, mas realmente contra o mundo todo, do ponto de vista econômico. Bem, não faz tantos anos assim que o número oficial divulgado para as reservas chinesas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos era superior a $1 trilhão. Então, como agora estamos na faixa de 700 a 800 bilhões, fica claro que não só nos últimos 3 meses, mas já há alguns anos, a tendência é claramente de queda. Às vezes, isso se estabiliza por um tempo, por razões complexas, mas está evidente que o governo chinês, as autoridades chinesas e o banco chinês querem reduzir sua exposição ao dólar americano. E pode-se especular à vontade sobre isso. Normalmente há vários motivos, mas entre eles, sem dúvida nenhuma, está o fato de que o endividamento dos Estados Unidos, e vamos lembrar, os Estados Unidos são o maior país devedor do mundo, tem sido um problema há bastante tempo. E o orçamento recente, o chamado Grande e Belo Projeto de Lei que o Sr. Trump e seu Congresso republicano aprovaram, piora ainda mais a situação. Ele mantém déficits trilionários basicamente por tempo indeterminado, e já estamos em um nível de dívida muito alto em termos da história dos Estados Unidos, considerando a relação entre a dívida nacional e o PIB. De qualquer forma que se olhe para isso, e existem várias maneiras, muitas pessoas na China, mas também muitas pessoas ao redor do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, acreditam junto com o Banco da China que esse nível de endividamento, sem nem falar do crescimento, desse ritmo de crescimento dos déficits e das dívidas resultantes desses déficits, é, entre aspas, insustentável. Agora, essa é uma palavra curiosa, porque não diz muita coisa. É uma previsão sobre o futuro, e sabemos o quanto isso vale quando qualquer um de nós faz uma. Então, sim, provavelmente você não consegue sustentar isso, mas ninguém sabe por quanto tempo você pode. Porque isso imediatamente te obriga a perguntar. Veja por quanto tempo eles de fato sustentaram isso. Os Estados Unidos têm sido um país deficitário já há bastante tempo,
e suas dívidas ao redor do mundo cresceram por um bom tempo. Países ao redor do mundo acumulam dólares. Eles estão dispostos a fazer isso. Os Estados Unidos, caso as pessoas não entendam, recebem enormes, deixe-me enfatizar a palavra, enormes benefícios por ter o dólar como moeda global. Só para te dar um exemplo, é difícil em todos os países lutar guerras, mas é sempre mais difícil se você tributa seu povo para pagar pela guerra. Se você quer ver o apoio a uma guerra desaparecer em termos de popularidade, basta tentar pagá-la com impostos. Então, o que se faz em vez disso é tomar empréstimos para não precisar taxar a população. Tomar empréstimos é uma forma muito mais agradável para os políticos cobrirem os custos. Se o mundo inteiro está disposto a te emprestar dinheiro, como tem sido o caso, então os Estados Unidos podem ser o policial ou o exército do mundo, da forma como falamos. E como você fala bastante no seu programa, em parte por causa da posição de reserva do dólar, porque o mundo tem estado disposto a emprestar. Mas como em todas as coisas desse tipo, eventualmente, se você continuar fazendo isso, vai acabar destruindo, vai exagerar. E essa é a questão que realmente está vindo à tona agora. Os detentores mundiais da dívida americana. E só para lembrar, o maior credor individual dos Estados Unidos é o Japão. O segundo é a China. O terceiro é a Grã-Bretanha. Todos eles, assim como muitos outros que detêm dívida americana, estão muito preocupados com o nível de dívida que continua aumentando o tempo todo. Porque é assim que os republicanos e os democratas resolvem suas contradições. É uma disfunção muito bizarra do capitalismo americano, que nossos líderes políticos, democratas apoiando gastos públicos, grosso modo, republicanos defendendo a ausência de impostos para corporações e os ricos. Como se resolve isso? Se você não vai taxar as corporações e os ricos, como vai pagar pelos gastos que precisa fazer? Ou então perderá o apoio do povo? A solução? Você vai até as corporações e os ricos e diz, sob a condição de não taxá-los, o que não faremos, vocês têm que nos emprestar o dinheiro que teríamos arrecadado de vocês se tivéssemos coragem de taxá-los. Nos Estados Unidos, não há coragem política, então eles não taxam as corporações e os ricos. Continuam cortando os impostos, como fizeram há algumas semanas, novamente sob o governo Trump, tendo feito isso em seu primeiro mandato em 2017. E assim, em vez disso, pegam dinheiro emprestado das corporações e dos ricos. Chamamos isso de finanças públicas, mas é um esquema corrupto, se formos honestos. Bem, isso então tem o efeito colateral de nos tornar um país devedores. Estamos tomando empréstimos para sempre. E agora surge o terrível medo, que sempre existiu em todo credor por milhares de anos. Quero emprestar. Estou ganhando muito dinheiro emprestando, mas preciso ter cuidado para não emprestar para quem pode não me pagar de volta. Bem, os Estados Unidos, sendo o país dominante, conseguiram afastar esse medo. É claro que nunca vamos dar calote. Mas políticos inteligentes, que existem na China e em todo lugar, entendem que em certo ponto não será uma decisão dos políticos. Haverá uma pressão popular de baixo para cima, e isso forçará uma reação deles. E os políticos, sem coragem e incapazes de enfrentar seu próprio povo, vão começar a cortar gastos e a pagar seus credores. E você não vai querer estar segurando títulos do Tesouro dos Estados Unidos quando esse momento chegar. Seja você um banco chinês, as autoridades japonesas ou qualquer outra pessoa. É aí que estamos. É tão sério que agora é uma conversa pública e ações concretas. Os chineses não estão sozinhos. Outros também têm reduzido suas reservas em dólar. Ainda é possível tomar empréstimos, não quero exagerar, mas nunca tivemos esse tipo de discussão antes. E isso mostra que estamos chegando ao fim desse jogo que vem sendo jogado, pelo menos desde que os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro em 1971. Eles disseram, de forma direta, precisamos ajustar gradualmente as reservas do tesouro e aumentar adequadamente as reservas de ouro, recursos-chave e minerais. Então, Siam, fale sobre a importância disso. O que isso significa? Por que isso está acontecendo? Acho que quanto ao ponto do Richard, ele está absolutamente certo. A dívida dos Estados agora atingiu uma trajetória insustentável. Agora acho que recentemente só os juros da dívida, apenas os juros, nem precisamos falar do principal, estão em torno de $1 trilhão. E ainda faltam 2 a 3 meses para terminar o ano fiscal, então vai chegar a 1,2 ou 1,3 trilhão de dólares. Agora, o problema dessa situação é que a China entende que há 2 pontos negativos em manter títulos dos Estados Unidos, dívida dos treasuries, dos elos, como quiser chamar. A primeira coisa é a situação fiscal e o destino do dólar. A força do dólar provavelmente vai despencar, provavelmente vai cair nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. E precisamos entender o porquê. Acho que a guerra comercial realmente colocou o dólar em uma espiral de queda. Porque digamos que você seja um exportador ou um país que queira transferir suas indústrias para os Estados Unidos por algum motivo, seja qual for o motivo, você vai precisar de garantias da administração Trump e das administrações futuras. E a garantia mais importante que você precisa é que as tarifas permaneçam. Não faz sentido se as tarifas, digamos, para aço, alumínio ou carros, talvez em torno de 30% a 50%, de repente acabarem nos próximos 4 anos. Bem, você vai ser o grande perdedor, certo? Você vai parecer um idiota. Se você constrói uma fábrica que custa alguns bilhões de dólares, você quer que as tarifas permaneçam como alguém que vai transferir suas indústrias para lá. Mas aqui está o ponto crucial. Os estados não têm cadeias de suprimentos robustas e a mão de obra é muito cara.
O que significa que para manter essas tarifas, eles vão precisar imprimir dinheiro, tomar empréstimos e subsidiar suas indústrias daqui para frente. Agora, se você pensar nisso de um ponto de vista realmente técnico, isso significa que eles vão emitir muito mais títulos daqui para frente. Eles vão inundar o mercado com treasuries. E realmente não importa se eles emitem títulos de curto prazo, seja de 3 meses até 1 ano, ou se são títulos de 10 a 20 anos, o que todos nós meio que sabemos que será praticamente impossível, porque se fizerem isso, vão explodir todo o mercado. Muita gente reage dizendo, olha, o Trump vai mandar o esquadrão dele para o Federal Reserve. Ele e seus capangas vão tirar o Powell de lá e vão derrubar as taxas de juros para 2%, 1%, até 0%. Claro, isso pode até reduzir o custo dos empréstimos no curto prazo. Mas precisamos entender que, no fim das contas, todo o mercado funciona com base na oferta e demanda. Chega um limite, como disse o professor Wolff, em que você inunda o mercado com tantos dólares, tantos títulos, toma tantos empréstimos do mundo, que chega um ponto em que o mundo simplesmente não tem dólares suficientes para te emprestar. Então as taxas sobem, e isso desestabiliza toda a economia dos Estados Unidos. E toda vez que isso aconteceu, seja em 2008 ou 2020, os Estados Unidos foram forçados a ficar encurralados e tiveram que imprimir dinheiro, ou então toda a economia colapsaria. Agora a China entende isso. Então, se esse é o caso, por que você iria querer manter dólares? Títulos em dólar, que são denominados em dólares, o ativo subjacente, vai perder valor, certo? Realmente não faz sentido. Então digamos que um título de 10 anos renda de 4 a 5%, algo em torno disso, e a força do dólar caia mais 10% a 20%. Bem, você estaria perdendo 5 anos de retorno. Além disso, a China também entende que ativos dos Estados Unidos podem ser usados como arma contra eles. Agora, se olharmos, por exemplo, para a conversa recente entre Trump e Putin, muitas coisas foram ditas. Mas uma coisa a qual eu realmente estava tentando prestar atenção, ou realmente ficar atento, era o que vai acontecer com o destino dos ativos russos. Certo? Você sabe, cerca de 200 a 300 bilhões de dólares foram apreendidos pelos europeus e americanos. E nós realmente não ouvimos uma palavra sobre isso. E se isso realmente continuar, a China entende que, olha, a Rússia perdeu 300 bilhões de dólares, mas nós temos de 750 a cerca de 900 bilhões de dólares presos no sistema americano. Então agora eles estão lidando com 2 grandes dilemas. Nosso dinheiro pode ser tomado e pode ser usado como uma arma contra nós. Isso pode ser usado para fortalecer o exército dos Estados, pode ser usado para subsidiar indústrias americanas e pode ser usado de várias maneiras que ainda não pensamos. Pode até ser usado para construir bases ao redor do mundo, para, de certa forma, cercar ainda mais a China. Existe essa possibilidade. E de forma muito direta, por que você iria querer comprar bilhões, centenas de bilhões em títulos para subsidiar a guerra comercial de Trump contra você? Certo? Dinheiro é fungível. Quero dizer, é realmente inacreditável. Basta olhar para a situação. Vamos pegar, por exemplo, o setor de chips. Os Estados Unidos querem impor uma tarifa de 30% sobre chips porque querem negar à China a capacidade de obter chips da Coreia, de Taiwan e transferir tudo para os Estados Unidos. Agora, como o Trump vai financiar essa ideia fantasiosa? Ele precisa pegar dinheiro emprestado. E os chineses querem financiar o próprio cerco deles na guerra tecnológica? Eu acho isso altamente improvável e não acredito que isso vá acontecer. Por isso estamos vendo todos os economistas chineses, todo o pessoal dos bancos, todos escrevendo sobre isso, porque eles sabem que, no fim das contas, por que você financiaria seu adversário se fundamentalmente isso não faz sentido? Sabe, nos disseram nos últimos dias, o dólar tá subindo, o dólar tá subindo. Eles querem que você acompanhe, quase dia após dia, como ele está se comportando. Mas mesmo dia após dia, muitas vezes ele está caindo, e caindo bastante. Só no fim de semana, o índice do dólar caiu bastante, quase meio ponto percentual. Qual é então, na sua opinião, o significado mais amplo dessa queda e do que parece ser o eventual colapso do que chamamos de hegemonia do dólar? A hegemonia do dólar como moeda de reserva, dado o que pesquisadores chineses do Banco da China estão chamando de crise de credibilidade. Bem, eu acho que o que as autoridades chinesas fazem, assim como as autoridades em qualquer lugar, é pesar todos esses diferentes fatores. Os Xiong expõem muito bem vários dos mais importantes, e eles os avaliam. Nem todos apontam na mesma direção. Caso contrário, não seria necessário ponderá-los. Se todos apontassem para fazer X, você faria X. Mas alguns apontam para a direção X e outros para a direção Y. Deixe-me dar um exemplo dos Estados Unidos. O benefício para os Estados Unidos de ter a China subsidiando a política interna e externa americana, ao comprar centenas de bilhões de dólares em dívida americana, é compensado pelo fato, que aliás é cuidadosamente evitado nos discursos nos Estados Unidos, de que se você é a China e possui, seja lá quanto for, digamos 700 ou 800 bilhões de dólares em dívida americana, o governo americano é obrigado a pagar juros sobre essa dívida. E se a taxa de juros for de 5%, digamos, e se a China possuir 800 bilhões, então 40 bilhões por ano são arrecadados em impostos pelo governo dos Estados Unidos. Esse dinheiro não é usado para as Forças Armadas Americanas, não é usado para manter as estradas, ajudar estudantes ou para qualquer outra coisa que o governo faça. O governo funciona apenas como uma agência de cobrança e envia esses 40 bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes para Pequim.
Esse é o juro chinês sobre a dívida dos Estados Unidos, que os chineses podem usar da maneira que quiserem, e tenho certeza de que usam. Mas os Estados Unidos fazem isso e tentam esconder do próprio povo, porque toda vez que explico isso para uma plateia americana, posso garantir que os olhares que recebo são de pessoas que acabaram de descobrir que o céu é azul ou algo assim. É extraordinário. Mas é a ponderação do governo americano que entende isso, que o benefício de a China comprar a dívida é maior do que a perda, por assim dizer, dos 40 bilhões de dólares que vão para subsidiar a China em vez dos Estados Unidos. Eles estão igualmente preocupados agora, porque não querem que os chineses se desfaçam, em um curto período de tempo, de partes significativas dessa dívida, pois isso faria o preço desses títulos despencar. E como todos sabemos, isso aumentaria as taxas de juros. E a China é um jogador grande o suficiente para que isso causasse todo tipo de problema ao redor do mundo. Seria tão desestabilizador para a economia mundial quanto quase qualquer outra coisa que se possa imaginar. Então isso também precisa ser gerenciado. Para mim, vejo tanto os americanos, à sua maneira, quanto as autoridades chinesas, à sua maneira, presos em uma teia de relações complicadas. E eu acho que o Sr. Trump, em sua frustração, e claro, falo pelas forças por trás dele, não por ele como indivíduo, ele não importa, mas as forças por trás dele estão em sua frustração por terem sido pegas, e terem sido pegas em um momento em que o império e o sistema americano estão claramente em declínio, e o sistema chinês está em ascensão. O mundo todo pode ver isso, inclusive os americanos. É muito doloroso viver nessa frustração. E então, eles agem impulsivamente. É disso que se tratam essas tarifas e sanções. E eles estão no processo de descobrir que quando você desestabiliza de repente todas essas redes, é impossível saber como isso vai se desenrolar. E pode muito bem acabar sendo em seu próprio prejuízo, no caso o prejuízo americano, tanto quanto de qualquer outro. E esse medo horrível é o que não pode ser dito nos Estados Unidos. Acho que pode ser difícil, especialmente para as pessoas comuns no Ocidente, e em particular nos Estados Unidos, entender isso. Então, como você entende essa tendência contínua? E ela não está parando, apesar do que a grande mídia, os analistas de mercado e os economistas tentam nos dizer, que é só este mês, só hoje e ontem, certo? Mas parece que isso está acontecendo. E eu sei que você comentou recentemente como isso vem acontecendo durante todo o ano de 2024, até agora. Sim, mas eu acho que o dólar tem a maldição, e é uma maldição e um presente, do status de moeda de reserva, certo? Você sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos eram muito ricos e a Europa, especialmente o Reino Unido, estava em ruínas, eles conseguiram propagar o poder do dólar porque os Estados Unidos eram uma economia manufatureira naquela época. Eles transformaram isso no sistema do petrodólar, onde o mundo inteiro precisava usar dólares para comprar petróleo. Por causa disso, os Estados Unidos tiveram uma dominância quase absoluta nos últimos 40, 50 anos, certo? Essa parte é indiscutível. Mas quando toda a economia dos Estados Unidos está vacilando, quando todo o sistema de comércio está se rompendo, quando todo o sistema financeiro está perdendo confiança, estamos diante de um grande desmonte de todo o sistema do dólar, certo? Então vamos usar o consumidor americano e o comércio como exemplos. Agora, o consumidor americano é subsidiado pelo governo dos Estados Unidos. Grande parte dos gastos do governo é na compra de produtos estrangeiros. Mas neste momento, estamos chegando a um ponto em que o governo realmente não pode gastar. Os consumidores americanos estão enfrentando uma inflação alta. As expectativas de inflação estão aumentando. Eles também estão gastando menos. Então, o que estamos realmente vendo acontecer, tecnicamente falando, certo? Bem, eles realmente não estão importando muitos produtos do mundo. As importações estão começando a cair e eles estão comprando mais produtos americanos superfaturados. Então, muito dinheiro está circulando dentro da economia dos Estados Unidos. E quando você tem, basicamente, tanta oferta acontecendo e a demanda não está realmente lá para gastar, isso simplesmente enfraquece o dólar. E isso está acontecendo dentro dos próprios Estados Unidos. Você sabe, eles estão gastando tanto dinheiro em saúde, o que é necessário, mas também estão se envolvendo em muitas aventuras estrangeiras pelo mundo, o que só injeta mais dinheiro, mais títulos, mais dívida no sistema. E todo mundo está realmente sentindo o peso disso. Sabe, dizem que a inflação é de apenas 3% ao ano. Eu realmente não acredito nisso. Acho que é pelo menos o dobro ou até o triplo, certo? Eu tenho amigos nos Estados Unidos. Pergunto a eles como estão as coisas no Target e no Walmart, e eles me dizem que está horrível. Eles estão enfrentando uma inflação de 2 dígitos. E quando olhamos para o lado financeiro, também é simplesmente terrível. Agora, vamos entender que cerca de 25%, 26% dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos estão sendo mantidos por estrangeiros. Eles estão nas mãos de pessoas na Ásia, algumas pessoas na China, no Oriente Médio e especialmente na Europa. E isso volta à ideia fundamental do ativo subjacente, que é o dólar perdendo valor. E como o mundo inteiro é construído sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e esses títulos sustentam o próprio dólar, obviamente para comprar títulos é preciso comprar dólares. E quando não há demanda por títulos, a demanda por dólares também diminui.
Então estamos realmente enfrentando dois tsunamis atingindo todo o sistema do dólar. A demanda interna nos Estados Unidos está fraca e muitos dólares estão sendo devolvidos em excesso ao próprio sistema. É por isso que os preços estão subindo e o padrão de vida dentro dos Estados Unidos está caindo. No lado financeiro, quando você observa as pessoas em Wall Street, quando olha para outros investidores, segurar o dólar é como segurar uma batata quente. Ninguém quer manter títulos. No momento, eu pessoalmente, como investidor, não tenho nenhum título dos Estados Unidos na minha carteira. Não vejo sentido. Por que eu deveria mantê-los se acredito que nos próximos 5 a 10 anos eles vão perder valor? Quero comprar ouro, quero comprar outras coisas agora. Então acho que os estados estão realmente sendo abalados por esses dois tsunamis que os atingem, e porque a moeda de reserva agora está voltando para eles como um bumerangue. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Dá um like no vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Eu também deixo o meu e-book, o Guia da Nova Ordem Mundial, como os BRICS e a China estão mudando o poder global. Então adquira o meu e-book, vale super a pena se você quiser se aprofundar nisso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.